Fala galera, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns dispositivos de armazenamento do computador, mais especificamente sobre os HDs e os SSDs. Então, a gente vai falar aqui sobre algumas vantagens, algumas desvantagens e as características de cada um deles. Vamos começar falando sobre os HDs. Eles têm um disco magnético rotativo que pode armazenar e ler dados com o uso de pratos. Cada prato é disposto em círculos concêntricos chamados de trilhas. Essas trilhas vão ser divididas em unidades lógicas chamadas de setores. Cada número de trilha de setor gera um endereço único usado para organizar e localizar os dados. Os discos rígidos mais comuns, hoje em dia, eles giram até 15.000 RPMs. Então, quanto maior a velocidade pré-definida, mais rápido o disco vai gerar e ler e gravar os dados. Um outro dispositivo que é muito usado para armazenamento de dados é o SSD. Ele usa unidades de armazenamento de semicondutores, que são controladas com a ajuda de um controlador. A informação que é armazenada nesses semicondutores podem ser seguras e elas são bem mais duradouras. Ele atende à necessidade de processamento bem mais rápido no computador e armazena a informação na memória flash. Essa memória flash consiste em células de memórias individuais que, por sua vez, armazenam bits que podem ser acessados instantaneamente através do controlador. Quando a gente para comparar esses dois dispositivos, né, a gente percebe que cada um deles tem coisas boas e coisas que não são tão boas assim, né? Não vamos dizer ruins. Por exemplo, o SSD, ele tem uma velocidade de gravação muito maior do que o HD, mas o HD consome menos energia do que um SSD, né? Então, através dessa tabela, a gente pode ver as vantagens e as desvantagens. Mas uma coisa muito importante que a gente quer falar aqui é do superaquecimento que os HDs podem sofrer. Por eles serem dispositivos que têm movimento, esse é um problema que pode ser bastante recorrente. Esse superaquecimento acontece pelo fato de que, dentro do HD, tem um disco que está rodando numa velocidade muito alta, além dele possuir outras partes mecânicas que estão em constante movimento. E todo esse movimento acaba ocasionando o aquecimento do HD. Então, os especialistas dizem que a temperatura ideal do HD é entre 20 a 30 graus Celsius. Quando passa disso, já é considerado um superaquecimento e gera um problema. Então, o SSD, ele não tem o risco de ocorrer esse problema, porque ele não tem todo esse movimento dentro dele. Bom, se vocês estão procurando uma maneira barata de armazenamento de dados, os HDs eles são uma ótima escolha, porque eles têm uma memória grande, que pode chegar a vários terabytes, né? E o preço de um HD é bem acessível, ele é mais barato. Mas é bom você atualizar o seu sistema operacional, os seus programas para SSD, porque a velocidade de um SSD é bem maior, né? Além do que, em relação aos notebooks, ele tem uma maior segurança de armazenamento.